Olá pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que está dentro da história da arte, que foi o movimento impressionista. O impressionismo surgiu no século XIX e por artistas franceses. Foi um grande marco para a história da arte, porque simplesmente os impressionistas eles romperam com aquela arte acadêmica que até então era favorecida em todos os cantos da Europa. Os franceses se reuniram e resolveram simplesmente optar por uma arte mais realista, enfim, saíram daquela arte acadêmica onde os artistas usavam bastante o ateliê, com luz artificial, e assim os artistas impressionistas pegaram seus cavaletes e foram para as ruas pintar a natureza. A paisagem foi um dos grandes temas dos impressionistas. O grande precursor do impressionismo foi Claude Monet, um francês que é conhecido como pintor da luz. Mas por que o pintor da luz? Porque Monet começou a estudar as cores através da luz solar. Ele começou a ver que se ele pintasse uma determinada paisagem pela manhã, as cores seriam uma. Se fosse à tarde, essas tonalidades iriam mudar conforme a presença solar, certo? Por que impressionismo? Claude Monet, ele pintou uma obra que se chama Impressão do Sol Nascente, que é essa obra aqui, ó. Eu vou colocar para vocês verem direitinho. Ah, a professora não dá para ver nada, apenas borrões. Exatamente isso. O impressionismo, ele não tem o contorno nas figuras. São pequenas manchas, muito uso da cor. As cores também não eram misturadas, Elas eram cores puras, sem a mistura dos pigmentos. Bom, Claude Monet, então, começou, com essa obra, A Impressão do Sol Nascente, começou a partir daí, em 1872, foi que ele pintou essa obra aqui, certo? O nome impressionismo vem desta obra. Então, o impressionismo é a técnica pictórica que levou os seus artistas a representar, através das formas, da melhor maneira possível, a impressão visual da realidade, tá bom? Bom, os artistas que fizeram parte do movimento impressionista, os quatro maiores, os quatro mais famosos foi Claude Monet, Edgar Degas. O Degas já era diferente, ele era um pintor, gravurista, escultor, fotógrafo, enfim, também francês. E ele se aperfeiçoou no mundo do balé, no mundo das bailarinas. Ele gostava de ver o movimento das bailarinas. E era quase que tão real como se fosse uma fotografia. Reparem aqui. Ele pintou essas bailarinas nos últimos anos do século XIX, certo? Essa. Olha outra aqui. A leveza do tecido. Ok? Edgar Degas. O outro era Pierre Auguste Renoir. O Renoir, ele era apaixonado pelas mulheres. Ele dizia que ele já amava as mulheres antes mesmo de nascer. Então ele registrava isso muito nas suas telas. As mulheres bem realistas, mas sempre aquela tonalidade da claridade, Reparem nessa obra aqui. Essa aqui é a Menina com Espigas, que ele pintou em 1878. E aqui a gente pode ver, não existe a presença do sol, mas a gente consegue sentir a claridade solar, certo? Essa também é outra obra de Renoir. Aqui ele consegue a essência impressionista, certo? Aqui ele registra o contraste delicado da pele da mulher com as vestimentas. Mas ele gostava também do movimento, dos salões, dos bailes ao ar livre em Paris.
E o outro pintor bastante conhecido, que também fez parte, era Edouard Manet. Manet, não confundindo com o Monet. O Manet, ele já era assim, ele já vinha de família burguesa, então ele frequentava a alta sociedade. Aí, um belo dia, ele resolveu pintar essa obra aqui. Não, essa aqui, ó, ele registra a sociedade, né, de Paris. Agora, foi com essa obra aqui, que está bem menor, mas eu posso botar bem aqui pertinho para vocês. Certo? Almoço na Relva. Aqui ele representou uma mulher, né, nua, né, num dos parques de Paris, com dois cavalheiros distintamente bem vestidos, né, com paletós escuros e calças claras, né? E vocês reparem que tem uma outra banheira, tá se banhando lá atrás uma outra mulher com roupas de banho e tal. Esse quadro, o Almoço na Relva, ele foi pintado em 1863 e foi um escândalo, porque imaginem, o nu já era presente na arte, mas uma mulher nua num lugar público, aí a coisa já ficou meio, né? Mas Manet, ele era também bem autêntico também, bem expressivo. Ele morreu bem cedo, ele morreu com 51 anos, morreu de sífilis, né? Que na época era uma doença bem mortal. Bom, as características do impressionismo, então, são as sombras luminosas, né? O preto jamais é usado na pintura impressionista em termos de contorno das linhas, certo? As cores são puras, elas não são misturadas, né? Os pigmentos não são misturados. E é isso, o impressionismo então foi um marco na história da arte, porque o artista saiu do ateliê, pegou seu cavalete e foi pintar as ruas, as paisagens. A paisagem foi o grande tema central da arte impressionista, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.